Bom, e aí, rapaziada, aqui é o Next. E, manos, estamos dessa vez para mais um vídeo. E vamos começar agora uma série nova, que é Punindo os Personagens, né? Se você assistiu meus outros vídeos sobre do básico ao avançado, você já sabe como sozinho ir no treino identificar como punir os personagens. Mas esses vídeos aqui eu vou tentar resumir mais brevemente as brechas, porque às vezes mesmo você tendo já essa noção, você deixou passar alguma coisa, tudo. Então a gente vai ver aqui nesses vídeos, tá bom? Mas lembrando que qualquer dúvida que você tiver, você pode colocar o meu nome com a nomenclatura que eu usar, que provavelmente vai aparecer um vídeo sobre. E se mesmo assim você não achar ou tiver alguma dúvida, você comenta aqui embaixo. Não fica com medo de falar a nomenclatura errada, tá? Só escreve como você entendeu e eu vou te responder tranquilamente, vai dar pra entender, é isso que importa, fechou? Então é isso aí, não esquece, se você já curtiu meu trabalho, deixa seu like e já comenta pra dar aquela ajuda no engajamento. E se você ainda não conhece, fica até o final que eu garanto que você vai gostar. Eu vou tentar simplificar aqui o máximo possível, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente vamos começar com o básico, né? Que é punindo o Scorpion, né? Quais são as brechas do Scorpion? Eu vou focar primeiramente nos personagens principais. E futuramente, se vocês quiserem, eu faço vídeos das combinações com um personagem e um camel, correto? Mas primeiro vamos focar nos personagens principais. Vão ser vídeos um pouco curtos. E pro carinha que tá pedindo pra fazer isso sobre o Kenshi, relaxa, vai sair. Mas o Kenshi é um personagem um pouco mais complexo, então vamos começar do básico. É isso aí. Já enrolei demais? Vamos começar. Ó, eu vou na real começar controlando o Scorpion, né? E você? Qual que é a forma que eu vou descobrindo algumas brechas do personagem? Primeiramente, você vai colocar a máquina pra defender tudo, correto? E você vai ligar os dados de frame, tá bom? Ligando aqui a máquina, os dados de frame a máquina para defender tudo, você vai repetir todas as strings do personagem, um bloco para você ir vendo quais são as brechas que ele tem. E eu vou te mostrar como que eu faço isso, correto? Então vamos lá. Uma das coisas, uma das curiosidades que ele tem aqui, esse 1, 2 dele aqui, são dois golpes altos, tá bom? Então, normalmente a gente espera que as strings com stand, que são as que começam com um golpe sem você apertar nem pra frente nem pra trás, vem com um alto e depois vem com um médio, né? Ou seja, se o oponente ficar abaixado, ele vai whiffar o primeiro, mas vai tomar o segundo. Mas esse golpe aqui do Scorpion ele é diferente. Os dois são altos, então se você abaixar de um, os dois você vai conseguir abaixar também, tá bom? E ele é seguido por um overhead, que é bem lento. Esse overhead aqui, você até consegue fazer, vou mandar o Scorpion aqui gravar. Ó, se ele pega no bloqueio, ele é safe, né? Ele é -3. Porém, ele tem 3 brechas aqui. Uma é a com armor. Vocês estão vendo que essa string ela tem 17 frames de vantagem de cancelamento, ali embaixo aparece bem rapidinho. O segundo golpe é 24, ou seja, a gap seria de 7 frames por 100 cancelamento, ela vira de 6 frames, lembrando que eu expliquei tudo isso nos meus vídeos de cancelamento, tá bom? Ela tem gap aqui, então, pra armor. Como essa gap ela é de pelo menos 6 frames, ela tem gap também pra up block, tá bom? Então você consegue dar um up block aqui e punir também. E ela também, se você não quer arriscar fazendo um up block, porque às vezes o oponente pode fazer um 2, ver que você deu up block, sei lá, tipo punir com grab, por exemplo. Se você não quer arriscar no up block, você pode tentar dar um flawless block, tá bom? Tá bom? Que você vai punir também, né, com Flawless Block, só pra mostrar ali. Todo Flawless Block sempre retira 10 frames, então normal ela é -3, com Flawless Block ela fica -3. Então uma das brechas do Scorpion é essa, você pode sempre ficar atento com isso aqui, pra você poder punir o Scorpion, não deixar isso aqui passar, mas raramente o Scorpion vai querer usar essa string inteira, mas fica aí a curiosidade, tá bom? Junto com isso, aqui, ele tem essa string aqui, que ela não tem gap, ela só tem a parte dela ser alto, né? Mas essa aqui não tem gap, e ela tem essa terceira aqui, e já tem uma gap, como vocês podem ver, 16 frames de vantagem de cancelamento. Aqui fica 23, ela também é uma gap de 6 frames, tá? Novamente, 7 frames nominal, cancelamento come um frame, então vira uma gap de 6 frames. Não cabe up block porque é médio, mas cabe um armor aqui, tá bom? Então, eu posso entrar aqui com um golpe com armadura, correto? Ou algum camel invencível, né? Tudo que entra com armadura também vai entrar camel invencível, correto? Junto com isso, a gente tem uma coisa que é importante para você pegar o turno com o Scorpion, que é o fato de que os pokes, ó, o D1 e o D3 dele, isso é quase que universal, tá? O D1 é universal, né? O D3 é praticamente
E todos eles você vai conseguir punir com o seu próprio poke, só o D4 dele, que é -6. Ou seja, se você tá contra uma Limei ou um Raiden, está com medo de ter o seu poke punido por um reversal, você faz o D4 dele, que você não vai correr esse risco, tá bom? Ou a rasteira dele também, que é 10 frames, é bem rápida. É mais rápido que o D4, inclusive. Mas o D1 dele, sempre que ele fizer o D1 ou o D3, você consegue aqui garantir o turno punindo, né? Para o D3. Garantir o turno aqui e punindo. Então é interessante, só tem que ver se o poke do seu personagem não é, por exemplo, igual do Homelander, que é muito curto e pode acabar whiffando, certo? Junto com isso, vamos lá. O Scorpio, ele tem esse B2 aqui, mas ele não vai ser muito utilizado aqui on block. Esse B2, ele, apesar dele ter uma frame data interessante, ele tem uma vantagem de cancelamento maneira. Então, tipo, por exemplo, se eu fizesse isso daqui, ele não ia ter gap pra up block, só pra armor. Ele é mais usado para anti-aéreo, né? Então, por exemplo, o oponente pulou, toma cuidado para pular no Scorpion, porque mesmo que seu pulo seja bom, ele vai conseguir fazer isso aqui, tá bom? E dependendo, ele ainda comba com o teleporte isso aqui, tá? Então, tem que ficar esperto, porque esse golpe dele aqui é muito bom para anti-aéreo. Em compensação, o pulo do Scorpion é muito bom, porque ele consegue pegar, ele consegue ver que pegou e confirmar com a Spear Full Screen. Bom, então, fiquem ligados nisso daqui. Vamos lá. Outra coisa também, ele tem essa string do 3-3, mas essa aqui ela não é muito usada on block, tá bom? Mas essa aqui não tem gap. E esse terceiro golpe aqui, se você não sabe, ele tem gap, tá? Mas aqui é muito raro ser utilizado, né? É alto, médio, médio. Mas esse terceiro golpe aqui, ele tem uma gap, tá bom? Ele pode ser cancelado, mas ele tem. Você pode entrar aqui com armadura, tá certo? Mas nenhum do golpe dela, nenhuma dessas strings ela é punível de fato. Porém, vai que você tá com um Conan e Tremor que você consegue combar na armadura, ou até mesmo o próprio Sub-Zero com a Chameleon, aí fica uma opção interessante, principalmente se você conseguir deixar ela safe, tá bom? Aqui a gente tem agora essas duas variações aqui de string, né? Do frente 3, que é um médio de 12 frames dele, que é um médio excelente. A gente tem esse F34 aqui, que ele é a opção que ela é 100% safe. Ela fica só -6, tá bom? Nada pune isso, tá? E ela... só que ele não comba com nada diretamente, né? Ele só comba com isso daqui dele, né? Ele não comba, por exemplo, com a Spear. Só se estiver no canto e o oponente estiver no ar, entendeu? Então, e ela também dá safe jump, tá? Não importa como, você sempre termina, que terminou mais 47, mesmo que você faça um combo longo com ele, ela sempre vai dar safe jump. Esse string, tá? Isso aqui é muito bom. Ó, mais 46, excelente. E ele tem essa segunda variação que eu acabei de mostrar, que é esse F32 aqui. Qual que é a diferença? Ah, os dois é -6? Só que esse aqui não é cancelável, você não pode fazer nada. Enquanto esse daqui você já pode cancelar em alguma outra coisa. Toma cuidado que isso aqui tem uma gap gigante. Mas esse aqui você pode cancelar. E o outro ponto é que esse aqui já tem gap, tá bom? E ele é alto, o segundo golpe. Tá bom? A gap dele, ela é de 2 frames, tá? Mas é suficiente. Esse início aqui do segundo é 18. Esse daqui é 22. Isso é suficiente para você fazer um Option Select, né? Fazer um Fuzzy Guard, no caso. Só que de um Fuzzy Duck, seria, né? Que é você soltar a defesa no momento certo. Então, por exemplo, vou colocar aqui eu vou estar controlando o Sub-Zero. Eu vou colocar aqui para ele ficar na distância próxima, tá bom? Eu vou pegar aqui e vou fazer, ó, o Scorpion. Numa ele vai fazer isso. E no outro ele vai fazer isso. Antes de colocar no aleatório, eu vou exemplificar, né? Se ele fizer a média e eu soltar a defesa, eu tomo. Se ele fizer a alta, eu posso soltar a defesa que ele vai abaixar, tá bom? Tem também uns personagens, eu não sei se o Sub-Zero faz isso. Deixa eu testar aqui, eu já quero mostrar pra vocês. E mesmo defendendo esse golpe aqui, ele whiffa, tá bom? Não é o caso do Sub-Zero. Eu vou mostrar depois um personagem que isso acontece, tá bom? Aqui, vamos voltar aqui. E aqui você consegue cobrir isso. Como esse segundo golpe aqui, ele é 18. E esse daqui, ele é 22. Você consegue defender num tempo onde você vai defender esse e você vai soltar a defesa nesse. Então, por isso que às vezes o Scorpion faz, por exemplo, aquele frente 3 dele, né? Com essa... Opa! Com isso daqui, pra tentar baitar você fazendo isso, tá bom? Mas em compensação você não toma muito risco disso daqui, né? Então deixa eu só tirar isso daqui. Opa. Gravar isso aqui normal. Agora eu vou colocar para ele reproduzir aleatório oculto. E se eu estiver acertando o tempo, vocês vão ver que eu vou abaixar do alto e vou defender o médio. Perfeito? Então eu tô cobrindo todas as opções. O que eu fiz? Eu só demorei para soltar a defesa, para poder defender o médio e abaixar do alto. Tá bom?
Então fica aí a curiosidade que essa é uma das principais, a principal string do Scorpion, pra falar a verdade. Fechou? Unido a isso, nós temos basicamente os golpes principais dele. São esse, né? A gente tem esse 24 aqui, ele não vai ser muito utilizado, ele é menos 7, ele só vai ser utilizado no meio de um combo muito específico, não serve de antiaéreo porque ele é muito lento, tá bom? E a gente tem também o B3 dele. O B3 dele tem uma curiosidade, que a galera cancela bastante no teleporte com barra, tá bom? Então, só que assim, ó, tá vendo? O B3 dele em si, ele é muito safe. Sempre que se você pular e ele fala o B3, não tenha medo, dá muito tempo de você punir, tá? Então, por exemplo, eu tô aqui de Sub-Zero, o Scorpion quis fazer um B3 em mim. Se eu peguei e pulei, dá tempo de folga pra eu pegar e punir se eu tiver um golpe que vai longe, dependendo, até pra eu conseguir dar um dash e punir, tá? Só que é bem específico, é bem difícil. Mas se você tiver um golpe rápido, você garante, tá bom? Junto com isso, a galera costuma cancelar esse B3 no teleporte, tá bom? Só que esse B3, ele tem uma característica, ele muda muito a frame data, todo golpe muda muito a frame data dependendo do frame ativo que pega. Mas esse B3, ele acontece isso com uma constância bem maior do que as outras. Então, por exemplo, ele fez aqui o primeiro frame ativo, ó, o teleporte ficou -2, tá vendo? Se ele fizer um pouquinho mais de longe, já pega em outro frame ativo, tá bugado esse 8 ali, tá? Aqui ficou -4. Tá vendo que teve uma hora que eu fiz que ficou 0? Ver se eu consigo fazer ele ficar 0 de novo. Tá? Aqui ficou -1. Não. Não, de longe ele tá ficando assim. Mas estão vendo como a frame data do teleporte tá mudando? Então o que acontece? Às vezes você vê, ah não, ele fica -4. Eu vou bater com o meu médio, né? Aí ele faz uma distância que ele fica -1 e aí ele vai lá e bate assim na sua cara e você acaba tomando. Então a melhor resposta, infelizmente, pra esse cancel do Scorpion é dar um D1. Ele fez o cancel, você vai lá e faz um D1, tá? Tem vezes que, como eu falei, ele consegue ficar 0. Isso muda na hora de combar também, tá? Aqui, ó, aqui ficou 0, tá bom? Isso muda no combo também. Então, por exemplo, ele pega aqui de longe, ele fica só +9, ou seja, ele vai combar só com 1, 2, tá bom? Se ele fica numa certa distância, por exemplo, aqui, ó, ele já fica +12. Aí ele já consegue combar com o stand 4. Tá? Aí, ó, combou. Tá vendo? Então, ele tem essa característica. A melhor resposta, infelizmente, para esse teleporte cancelado do Scorpion é fazer um D1 e você nem vai punir. É só se ele não defender. Se ele defender, ainda você não vai conseguir. Você tem que tomar muito cuidado ainda. O Sub-Zero não vai tomar. Você tem que tomar muito cuidado ainda para ele não fazer, por exemplo, isso daqui e dar um backdash ainda no que você for fazer, tá bom? Isso aqui realmente é uma ferramenta muito, muito forte dele, certo? Outra característica que a gente tem, esse DB2 dele, né? Esse giroleta que ele faz aqui, ela é extremamente unsafe, tá? Porém, normalmente a galera deixa safe com Camel, ela fica -25. Porém, se você gastar barra, ele gasta 2 e fica safe, tá bom? Fica -5, joga pra longe. Se você dá up block, não muda muita coisa porque você vai tomar os outros hits igualmente. Porém, você consegue, se você fizer uma baita leitura, não sei se o Sub-Zero vai conseguir entrar, acho que vai. Você dá um up block e usar um armor aqui no meio. Deixa eu ver uma coisa. Ah, não. Esse aqui não tem gap para up block, peço perdão. Por exemplo, ele fez aqui. E você usar um armor aqui no meio. Mas é muito difícil. Pra vocês verem como é complicado. Por quê? Aí, ó. Consegui. Tá vendo? Fiz um up block e usei um armor no meio. Tá vendo? Mas é bem difícil. Normalmente vale mais você tomar e, tipo... Ah, você viu que foi? Você tenta dar um flawless block só e já era. Pra não ficar tomando chip damage gratuito. Entendeu? E é isso aí, já era. Mesmo que você dê flawless block no último hit, ele continua -5. Então, você não tem muito o que fazer quanto a esse golpe aqui. Mas em compensação, o Scorpion também gastou 2 barras, né? Até que é justo. Outra curiosidade, né? A Spear dele. A Spear dele, se você não sabe, ela é alta, tá bom? Então, você pode ficar abaixado e dependendo do personagem que você tá, você pune a tela inteira. O Sub-Zero pune a tela inteira. O Raiden, se ele der um passinho pra frente, ele consegue dar dash, fazer aquele frente 3-4 dele e punir a tela inteira. Porém, tome cuidado, porque a Spear, se for com barra, ela é média, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, alto. Ele nem pega no Sub-Zero. Se eu fizer ela com barra, vai pegar, porque ela é média. Então, toma cuidado, vai acabar forçando você a defender. E se você defender, é muito mais difícil punir. Mas mesmo que ele esteja a tela inteira, tem personagens que você tem esse conforto. Às vezes você viu que foi sem barra, aí você consegue soltar.
E você consegue punir isso aqui tranquilamente. O Sub-Zero até mesmo se ele defender, né? Ele tem essa característica até mesmo se ele defender. Mas alguns personagens você vai ser obrigado, por exemplo, você dar um passinho pra frente, você consegue às vezes dar uns dash e punir ainda, tá bom? Aqui, tá bom? Então, tem personagens que você vai conseguir fazer de mais longe, tem outros que não. O Erma consegue punir com o teleporte, o próprio Scorpion consegue punir com a Spear. Você vai ter que ver ali com o seu personagem, tá certo? Junto com isso, ele tem esse golpe aqui com Armor, que apesar dele ter armadura, ele é bem unsafe, tá? On block, ó, menos 21, independente da versão que for. A única diferença é que um tem armadura e o outro não, correto? E a gente tem, claro, tem essa questão aqui, né? Tem esse fogo aqui dele, né? Que normal, ele é um baixo muito unsafe, tá bom? Muito unsafe, normalmente a galera vai combar com algum camel. E com barra, ele não tem stun, porém ele tem o dano. Uma curiosidade é essa jogada aqui, ó. A galera usa muito isso pra finalizar, né? O que você faz contra essa jogada aqui? Você tem que usar um invencível, tá? Infelizmente descobri isso tomando muitas vezes, mas você tem que usar um invencível. Ó, se eu tentar pular, eu vou tomar o dano, tá vendo? Eu sou o Sub-Zero. Ó, eu vou tomar o dano de qualquer jeito. Tô tomando. Se eu fizer um Armor, tomei o dano todo, tá ligado? Se eu pular pra frente ou pular pra trás, eu vou tomar o dano de qualquer jeito. Mesmo que pegue naquele oitavo frame ativo, ó. Mesmo que pegue com menos taxa de cancelamento, eu ainda vou tomar sempre, tá bom? Qual que é o certo? É você usar um invencível. Então você pegou, você vai, sei lá, se tá de Sub-Zero, você consegue fazer a ombrada. Pum, usei um invencível, entendeu? Aí você não é finalizado com isso, mas é muito específico, tá? Querendo ou não, é complicado de fazer isso. E se ele fizer isso, por exemplo, dar o teleporte, você pode acabar soltando isso aqui pro outro lado sem querer, tá bom? Mas a forma de você não tomar esse dano é dando invencível e é muito difícil, porque ele pode te pegar no susto. Ele pode pegar, tipo, ele tá fazendo a string, do nada ele pega e faz isso. Mano, é muito complicado de reagir a isso. Mas é isso, você tem que usar um invencível que normalmente só vai sair em reversal, né? O seu Camel, a Janet vai ser o soco no saco. Tem Camel que nem vai ter, então é uma possibilidade que você tem, tá bom? O Tremor vai ser aquela que ele vira uma estátua, né? Quando você estiver na Cristalino. Então a gente tem que ficar ligado nisso. E, mano, no geral, é isso, né? O Scorpion. Não tem muito mistério, mas eu espero que com essas pequenas coisas eu tenha ajudado você a abrir um pouco a mente sobre o personagem. Isso não vai garantir que você vai ganhar, mas isso vai deixar você pelo menos um pouco mais ciente, um pouco mais consciente da matchup quando você estiver enfrentando o Scorpion. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai ser diretamente sobre o Sub-Zero. E, mano, é isso aí, é nóis, valeu, falou, e qualquer dúvida deixa nos comentários ou pesquisa o Next e o tema que você tá em dúvida aí, que provavelmente vai ter vídeo. Se não tiver, me dê como sugestão que provavelmente eu vou fazer. É isso aí, valeu, falou, e é nóis, tamo junto.